Nesta cábula vou tratar da pontuação das perguntas do grupo 1, por exemplo, e depois, mais à frente, ver o que é que pode sair de matérias literárias do 11º e do 12º, como fiz em outra cábula a propósito do 10º ano. Bem, mas primeiro ias mostrar como se faz a classificação destas perguntas que implicam escrita no grupo 1. Atenção que no grupo 1 também pode haver, e há, perguntas que não vão ser classificadas assim, porque são perguntas em que só há uma resposta e, portanto, essas perguntas, aquelas em que se preenche ou se escolhe as hipóteses para preenchimento, por exemplo, de uma síntese pequena sobre gramática ou sobre aspectos estilísticos. Nessas perguntas só há uma resposta certa e, portanto, ou se atribui 13 ou se atribui 0. E pronto, como aliás nas perguntas do grupo 2. Aqui não, e já lhes vou mostrar como é que se faz essa pontuação ou essa classificação, embora eu também não ache que seja muito lucrativo estarmos a perder muito tempo com esses aspectos técnicos que na verdade acabam por não influenciar muito o ato de resolver a prova. Não acredito que o sabermos como se faz a classificação influencia assim tanto a nossa maneira de responder. Mas enfim, há coisas que vale a pena conhecer e é isso que eu vou tentar advertir aqui ou prevenir aqui. Bem, isto é a prova do ano passado. A primeira fase era um texto de Alberto Carreiro. Não chegámos a ver isto em aula. E a primeira pergunta, o primeiro item, está ali embaixo e vejam que é um daqueles itens que não entra nos 5 dentre que se vai descartar 2, não é? Este é obrigatório, será sempre contabilizado. Relaciona as comparações presentes nos 2 primeiros versos com o sentido do 4º verso. Se nós ainda respondemos a isto em aula, eu não sei se na altura lhes mostrei este critério de correção, esta sugestão de correção oficial que vem nas provas. Atenção que isto não é um modelo de resposta, porque uma resposta a uma pergunta daquelas implicava, enfim, um texto mais elaborado. Agora, o sumo desse texto mais elaborado podia ser este. Eles ali dizem que devem ser abordados os tópicos seguintes, ou devia conter estes tópicos. É essa resposta que seria um pouco maior do que isto e mais elaborada, como digo, mas conviria que tivesse assim âncoras informativas como estas, como isto que eles aqui dizem são tópicos, 2 tópicos. Nos 2 primeiros versos, o sujeito poético compara o seu olhar ao céu e a água ao sol, sugerindo a ideia de tranquilidade. Este seria um tópico que conviria termos na nossa resposta. E depois devíamos também aludir ao facto de, no 4º verso, o sujeito poético exprimir a razão pela qual o seu olhar é azul e calmo, afirmando que não questiona nem reage emocionalmente ao mundo tal como ele existe, afirmando que se limita a aceitar o que vê. Digamos que nestes critérios até não haveria se calhar
uma solução muito diferente. Ou, quer dizer, no caso desta pergunta, deste item, não haveria uma solução muito diferente desta, em termos substantivos. Repito, depois a forma sob que isto apareceria seria com certeza muito variável. Mas muitas vezes nas soluções das perguntas há variadíssimas hipóteses e os classificadores são aconselhados a acolher todas as soluções aceitáveis e pertinentes. Mas, como digo, por acaso, nesta pergunta até havia um certo controle da resposta. De qualquer maneira, não era de esperar que toda a gente respondesse exatamente assim, de maneira nenhuma. Agora, de qualquer maneira, reparem que há aqui dois tópicos e vamos ver que na classificação da resposta se vai ter bastante em conta estarem lá dois tópicos. E isso acontece quase sempre. Os critérios para a classificação estipulam dois assuntos, dois tópicos, dois argumentos que esperavelmente serão arrolados. E depois a classificação baseia-se bastante nisso. O que nos dá a ideia de que a nossa resposta não deve concentrar-se demasiado numa única ideia e devemos procurar esta solução bífida, digamos assim, ou em duas, ou às vezes três tópicos a adiantar. Eu vou-vos mostrar a escala que eles davam para esta resposta, ou para este item. Reparem, isto são os descritores de desempenho, são 5 níveis, para a parte de conteúdo, que valia 10, e depois havia ainda mais 3 pontos, que são de correção linguística. Ou se quiserem são de erros, porque aqui já vai entrar um pouco a correção linguística, como vamos ver aqui nestes descritores de desempenho. Mas se quiserem a correção linguística propriamente dita, os erros vêm a seguir noutra tabela que já lhes mostro, e é só 3. Só 3 pontos. Portanto, 3 mais 10 dá 13. E já sabemos todas as respostas, exceto o grupo 3, que vale 44, todas as respostas valem isto, não é? 13 pontos. Então, notem que quanto ao conteúdo, a resposta valer 10, eu tenho de relacionar as comparações presentes nos dois primeiros versos com o sentido do quarto verso, abordando adequadamente ambos os tópicos da resposta. Portanto, em rigor, eu devia tocar adequadamente naquelas duas ideias. E vejam que depois em baixo, no nível 4, que já só é pontuado com 8, uma das possibilidades é que eu relacione as comparações presentes nos dois primeiros versos com o sentido do quarto verso, abordando os dois tópicos de resposta, um adequadamente e o outro com pequenas imprecisões ou omissões. E depois, no nível abaixo, diz-se assim: relaciona as comparações presentes nos dois primeiros versos com o sentido do quarto verso, abordando os dois tópicos de resposta, ambos com pequenas imprecisões ou omissões. E depois, se quiserem mais abaixo, no 1, por exemplo, explicita adequadamente apenas o sentido das comparações presentes nos dois primeiros versos ou apenas o sentido do quarto verso, sem estabelecer a relação solicitada. Portanto, tenta-se uma hierarquia, não é? Uma valoração em grande parte pela quantidade de tópicos, mas também depois a pertinência dentro da abordagem de cada um deles. Mas também não é só isso. Vejam que em cada um destes níveis aparece uma descrição que tem a ver
com a coesão textual, no fundo, a qualidade da redação. Usa mecanismos de coesão textual que, apesar de eventual ocorrência de falhas, asseguram de modo global a progressão e o encadeamento das ideias. Mas depois, em função também do cumprimento do conteúdo no nível mais abaixo, utiliza mecanismos de coesão textual com falhas que comprometem de modo global, e portanto, em princípio, vai também descendo a performance em termos de redação. Embora tudo isto equilibrado com o conteúdo. Quer dizer, há casos em que até o conteúdo pode estar parecido, mas baixou bastante a coesão, ou outros casos em que é mais a coesão. Enfim, tenta-se fazer. Eu acho que tudo isto é bastante artificial, mas é engraçado, desde há 2 anos, isto é do ano passado, há 2 anos ainda não tinha sido assim. Não se misturava aqui a coesão textual e remetia-se a coesão textual também para o parâmetro de correção linguística, que já vamos ver a seguir. Entretanto, há também, já devem ter percebido, já devem ter lido algures, se em termos de conteúdo a resposta for cotada com 0, portanto não estiver sequer no nível 1, depois também não se conta nada nos tais 3 pontos de correção linguística. Agora, isto também nos mostra que, bem, é a tal razão, em grande parte, isto é o que explica que seja tão difícil ter notas muito altas nos exames de português. É porque, sendo a classificação organizada assim, através destes degraus, a tendência é para ser muito difícil o classificador pôr o aluno, não é? Pôr a prova nos escalões de cima, ou pelo menos no escalão mais acima, e parecendo que não, vai-se perdendo pontuação, não é? Isto é sobretudo muito prejudicial para os alunos muito bons, porque é muito difícil ter sempre aquele grau de perfeição que uma escala deste tipo supõe para o nível mais elevado, não é? Embora também se diga ao classificador que, hesitando entre um nível ou outro, deve optar pelo nível mais alto. Mas enfim, não sei se depois na prática as pessoas procedem assim sempre. Chegamos então aos 3 pontos. Eu no outro dia falei muito em descontos, influenciado por que acontecia de antes. Na verdade, os erros não são rigorosos, embora na prática é o mesmo, mas não são agora, não são descontados. Também não eram já propriamente, mas enfim, aquele meu termo de descontos agora não é mesmo pertinente. O que se faz é também aqui ir com níveis de desempenho, proceder por níveis de desempenho, e que são muito estritos, reparem, produz um discurso sem quaisquer erros ou ocorrência de no máximo um erro tipo A. Um erro tipo A é um erro ortográfico, um acento que falhe. Por exemplo, uma vírgula, um erro de pontuação desse tipo, ou uma letra trocada. Isso são os erros do tipo A. É difícil num texto destes, eu não estou muito habituado a ver numa pergunta assim com meia dúzia, 10 linhas, vocês a não fazerem mais do que isso em termos de erros. Mas só assim teriam os 3 pontos de correção linguística. Se fizerem 2 erros de tipo A, portanto, bastaria 2 acentos, ou um erro, ou não é também, ou um erro tipo B, portanto, bastaria uma frase com uma má concordância,
ou até um erro de propriedade lexical, que enfim, que esse é tão subjetivo e é tão fácil encontrá-los, se eu considerar, por exemplo, os desfazamentos de registro e assim, não sei. Mas bastaria isso para já só ser 2 pontos. E 3 erros de tipo A. Enfim, olha, imaginem 3 acentos. Ou um erro do tipo A e um erro do tipo B, já só daria lugar só a um ponto. E mais do que isto é zero. Se for, portanto, estão a ver que não é não é fácil esta parte. Eu tenho a experiência de corretor, de classificador, que nesta parte, embora o ano passado eu não tenha corrigido exames, mas há 2 anos, e há 3, e há 4, e assim, nos anos todos em que corrigi, era frequentíssima esta parte ficar com zero, não é? Não haver, quer dizer, os erros, não era exatamente assim nessa altura, mas o que havia para descontar, nessa altura era mesmo desconto, descontava-se tudo. Não, era muito rápido em encontrar os erros suficientes para cobrirem tudo isto. No outro dia falei-lhes da parte de correção linguística no grupo 3, e que antes também era por desconto, e aí era 20 pontos. Eles agora reduziram o contingente para os erros, aumentando depois os 3 parâmetros que vimos também na cábula em que tratámos do grupo 3. Mas agora é só 14 aqui, e arranjaram uma maneira de pontuar isto mais sofisticada. Na prática não é muito diferente do que havia, mas é diferente. De qualquer maneira, a grande diferença é que não vai haver tantos erros a prejudicarem, só que, digamos, a qualidade da ortografia também acaba por se misturar com o parâmetro enfim, com os outros parâmetros todos, se quiserem, os tais que agora passaram a ser pontuados com 10, 10, 10. E de antes era 8, 8, 8, e depois aqui 20, agora é 10, 10, 10 e aqui 14. Bem, eu só vou agora, num minuto, anunciar o que vem a seguir, que são uns esquemas e umas sínteses, enfim, materiais diversos sobre alguns destes assuntos destes conteúdos literários. O Padre Vieira é objeto de uma cábula à parte, e o Frei Luís de Sousa também, portanto, estes saltos, e não vai aparecer aí nada. O Essa de Queiroz vai aparecer, também em Terra de Quental. O Cesário Verde também já foi objeto de uma cábula própria. Eu não acho que devam investir muito agora no Amor de Perdição. Já sabemos que é uma obra que a aparecer teria de surgir em alternativa com Viagens na Minha Terra e também o texto, ou o texto do Herculano, a Abóbada. O Essa de Queiroz também teria de aparecer, a Ilustre Casa, em alternativa com os Maias. Antero de Quental, vale a pena rever, olharem bem o esquema que eu pus aí sobre Antero. Nós demos agora muitos sonetos de Antero, mas não tivemos tempo de os analisar, digamos, ao pormenor. Portanto, vale a pena verem esse esquema, e o resto, como digo, está em outras cábulas, não é? Ou vai estar, no caso do Garrett, as outras já estão. E depois, no 12º, eu já lhes tinha dado
Bem, temos o Pessoa, não é? O Pessoa também foi objeto de uma cábula autónoma. O conto, vão aparecer aí uns esquemas sobre cada um destes contos, mas a minha sugestão é que releiam um. Basta um, mas releiam. Na altura nós tentámos ler os três, mas talvez tenham preferido um deles, ou tenham vocês só lido um deles, já não sei. E nesse caso agora tentem escolher aquele em que se sintam mais à vontade e releiam-no. E depois vejam também o esquema que o trata, não é? Que o estuda, quer no que eu vou dar, quer no que esteja no nosso manual. E depois, quanto aos poemas de poetas portugueses contemporâneos, também vão aí esquemas. Eu diria, a Ana Luísa Amaral já está aqui deste lado, os outros, como sabem, é o Eugénio de Andrade, os que demos, o Eugénio de Andrade e o Miguel Torga. Aqui não sei se vale a pena escolherem só um poeta e estarem a estudá-lo mais profundamente, acho que não, talvez. Mas não seria mal terem um, para o caso de aparecer uma pergunta, talvez na parte C, do tipo, estudaste não sei quantos poetas, desenvolve agora naquele que prefiras. Mas também pode aparecer uma pergunta que lhes peça para abordarem ao mesmo tempo vários poetas. Portanto, não sei que conselho aqui possa dar. E depois também vão aparecer aí esquemas sobre o ano da morte de Ricardo Reis, mas francamente o ano da morte de Ricardo Reis está muito, ainda está muito nas vossas cabeças, foi dado recentemente. Por outro lado, é obra que também teria de aparecer em alternativa com o Memorial do Convento. Eu diria que também não deve ser talvez o vosso foco primordial agora. Portanto, seria isto. Esta é a minha penúltima cábula. Creio que só vou pôr mais depois disto a do Frei Luís de Souza. E até por acaso acho que o Frei Luís de Souza também não está mal estudado. E pronto, ficávamos por aqui. Até amanhã, se não puser a cábula ainda hoje.